Meu bom dia, meus companheiros de estudo bíblicos, amigos, irmãos da fé. Sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje. Amados, vocês salvos em Cristo Jesus, vocês já imaginaram o futuro de cada um de nós, os salvos? Os salvos compõem o corpo de Cristo e compõem a igreja do Senhor. Tem vários símbolos, né, para a igreja do Senhor. Um deles é a noiva de Cristo. Então a pergunta que você faz e depois que nós partir daqui, como será a igreja? Hoje nós sabemos que a igreja do Senhor aqui na terra passa por dificuldades, está como peregrina aqui numa terra, como que peregrina numa terra estranha, porque tudo o que acontece neste mundo aqui sou estranho para nós. A gente tem anseio de ir lá para onde o Senhor Jesus foi preparar lugar para nós, né? Para que estejamos junto com Ele. Mas a gente, olhando hoje os textos bíblicos, todo esse simbolismo que tem para a igreja, né? Simbolizada por uma lavoura, por uma construção, por a palavra de Deus como água, então vários símbolos, né? E que a igreja é lavada pela água da palavra. Então toda a simbologia, quando nós começamos a olhar, e às vezes a gente fica meditando, puxa, e quando a gente estiver com o Senhor lá, como será que vai ser? Aqui a gente sabe, a gente está tendo experiência um dia atrás do outro e vive numa incerteza, né? A gente não sabe no minuto seguinte o que vai acontecer, no dia seguinte como que vai estar. E lá, quando estiver com o Senhor, como será que vai ser? São muitas as opiniões que as pessoas dão, né? Porque tem muitos símbolos também do cristão como interpretam, né? Como ovelha, como servo, Jesus como o rei, e em todos esses aspectos, qual é a posição da igreja no futuro? Bom, a gente percorrendo os poucos textos aqui, a gente pode ter um entendimento, amados, fora de série, maravilhoso, né? A gente saber qual é a posição da igreja, a nossa posição junto ao Senhor Jesus no futuro. Então vamos às escrituras e vamos ver isso aí. Como vocês veem, nós temos aqui a posição futura da igreja. Agora vamos a alguns textos aqui. Ó. Veja aqui que neste texto de Efésios, o capítulo 5, versículos 25 ao 27, aqui o apóstolo Paulo faz um paralelo muito importante para o nosso entendimento a respeito do casal e Jesus e a igreja. Então, paralelo, vamos entender, amados, que aqui nós temos de se basear nos casais cristãos, verdadeiramente cristãos. Aquele casal onde o marido ama a esposa, tem consideração pela esposa e trata a esposa amorosamente de uma maneira cristã. E a esposa, ela é aquela pessoa que ela não quer ser melhor do que o marido, não quer dar ordens para o marido e exigir as coisas, mas ela é aquela pessoa que vê o marido, um homem, de acordo com a vontade de Deus, e então ela tem aquele prazer em concordar com ele. Aqui submissão não significa ser escrava do marido, como infelizmente é proliferado por aí, que as mulheres se sentem inferiores, de maneira nenhuma. Veja bem, o próprio Senhor Jesus falou que o casal, quando eles assumem o compromisso de marido e mulher, passam a ser uma só carne. Então, um não é melhor do que o outro. Para a família, o pai e a mãe, para os filhos, o pai e a mãe é como se fossem um só.
tem de ser concordado um com o outro. E essa concordância Deus pôs da seguinte maneira: marido, amai vossas esposas, e vós esposas, né, respeite o seu marido. Então, quando nós vimos no texto aqui, daí nós vimos esse paralelo, Jesus fazendo, mostrando a vivência de um casal verdadeiramente cristão, verdadeiramente no Senhor, e comparando, né, fazendo um paralelo com a igreja. Vamos ao texto. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa. Amai a vossa esposa. Ao marido, né? A palavra do Senhor através do apóstolo Paulo está dizendo para amar a esposa. Amor não é, amados, como muitos pensam, só sexo. No grego, que é o original, que fala o amor, ele é distinto, ele é dividido em três entendimentos distintos um do outro, que é o amor, aquele amor onde há, digamos assim, a penetração carnal, que é o amor de marido e mulher, onde envolve sexo, entre marido e mulher, fica bem claro isso. A outra parte que fala de amor de uma maneira diferente, veja bem, essa maneira, esse amor entre marido e mulher é chamado de eros, que envolve sexo, no grego, né? No grego, o amor tem um amor entre pais e filhos, né? Entre família, que já é outra conotação, parece que é filhos. E tem, tem também o amor fraternal entre os irmãos, que é aquele amor, como se diz, íntimo mesmo, mas com respeito, no devido respeito, sem malícia nenhuma, né? E tem o amor de Deus, que é ágape, que é aquele amor de renúncia, aquele amor de dar vida a favor de alguém. Então, o amor que o marido deve amar a esposa é esse amor aqui, de dar vida pela esposa. Ah, meu Jesus, como está nesses tempos? Será que ainda existe esse pensamento nos casais de hoje? Mas o cristão tem que ser dessa maneira. Marido, cada um de vós amai a vossa esposa assim. Agora nós vimos aqui o paralelo. Como Cristo amou a sua igreja. Como é que Cristo amou a sua igreja? Se entregando em lugar da igreja. Ele dando a vida por nós, que tínhamos a nossa vida perdida pelo pecado. Então, a maridos amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga e nem qualquer outra imperfeição, mas santa e irrepreensível. Note que o apóstolo Paulo aqui, ele está dando, né, uma instrução para os casais cristãos, mas ele mostra em primeiro lugar o amor de Jesus pela igreja. Então, ele mostra como exemplo para o verdadeiro casal cristão o amor de Cristo pela igreja. O que significa que Jesus ama a igreja. Jesus ama a sua igreja assim. Agora vamos ver mais alguma coisa aqui para frente. Apocalipse, capítulo 18, versículo 7. Que diz? Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, ele diz: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Oh, beleza, agora ficou mais claro, né? Agora clareou tudo quando o texto de Efésios
faz esse paralelo entre o marido e a igreja. O que significa que a igreja do Senhor, ela é simbolizada por uma esposa. Ela, na eternidade, a igreja vai ser a esposa do Senhor, certo? Vamos ser assim. Não vamos aqui confundir com o relacionamento do amor eros entre marido e mulher, mas vamos relacionar que o amor de Cristo para com a igreja lá na glória como o amor de Cristo com a igreja, onde deu a própria vida por ela. Então, a igreja, qual a posição que a igreja vai estar lá na glória? A posição de uma esposa. E Jesus na qualidade de a posição de um marido. O que é que o marido e a esposa aqui tem que ter? O marido tem que amar a esposa e a esposa ela tem que ser fiel para o marido. Então, é o que a palavra nos dá certeza de que Jesus Cristo sempre vai amar a sua igreja com um amor de entrega, com um amor de renúncia. E que a verdadeira igreja, que é a esposa do Senhor, ela é fiel ao seu marido, ao esposo, né? Desde aqui até lá. Mas veja bem que fala de bodas do Cordeiro. Portanto, fala de boda de Cordeiro, e depois aqui nós vemos, né, o apóstolo Paulo falando do trabalho dele para apresentar a igreja a Cristo como uma virgem, né, uma virgem pura, bonita, sem ruga, né, a um marido, a saber, a Cristo. Então toda essa simbologia vai se concretizando naquilo que nós falamos. Vamos ver mais aqui na frente, veja bem. Aqui nós vemos então o que está na nossa mente e no nosso coração. Lá na eternidade, qual vai ser a função da igreja? Vai ser a função da esposa de Cristo. Que tipo de amor? O amor ágape. Não é o amor eros, de relacionamento carnal. É o amor ágape, o amor mesmo, de verdade, de entrega ao amor de Deus. Muito bem, então a igreja é esposa. E o marido, quem que será quando, depois das bodas do Cordeiro aqui? Qual vai ser a função, ou qual vai ser a profissão, como vamos dizer assim, do marido lá? Vamos ver aqui esses outros versículos. Sempre, amado, que a Bíblia não nos dê resposta. Nós imaginamos, né, ligamos as coisas, imaginamos, mas a resposta tem que vir da própria Bíblia, vir da palavra de Deus. Ainda que seja contrário àquilo que nós pensamos, nós temos que aceitar. Veja bem, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Se perseverarmos com ele, lembra que lá nós falamos em fidelidade, que a noiva, o que é pedido para o marido é que a ama a esposa, e pedido para a esposa que respeite o marido, quer dizer, seja fiel, não traia o marido, né? Então aqui está falando aí, se perseverarmos, ou seja, se formos fiéis com ele, né, com Jesus, igualmente reinaremos. Ué, mas reinar é pôr uma coroa na cabeça, é ter autoridade, é decidir, é mandar. Pois é, aqui está dizendo para a igreja, se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos. Mas então ele vai ser rei? Sim. E se ele for rei, a esposa o que é? Rainha, acertou. Se o negarmos, ele também nos negará. Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Jesus, Senhor Jesus. Então quem é a noiva? A igreja. Bom,
Diante desses textos, agora sim nós podemos fazer conclusões, não do nosso pensamento, não, eu acho que é assim, mas com certeza no que está escrito, né, na interpretação dada pelo próprio Espírito Santo, né, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Assim nós podemos dizer, é assim. Então, qual é a conclusão que nós chegamos nessa comparação que o Senhor Jesus fez do casal cristão com a sua igreja? É que lá na eternidade, Jesus, ele vai estar sentado num trono e reinando, morrer. Assim como também ele vai batalhar, ele vai ser um valente, vai ser vencedor, vai estar com a coroa na cabeça e tudo, mas lá, veja que lá na coxa dele está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o Supremo Rei. Oh, glória! E a igreja, mano, a esposa, qual que é o lugar da esposa do rei? No trono do lado do rei, reinando junto com o rei. Não acima do rei, mas debaixo das ordens do rei. Só que ela é rainha. Irmão, você pensa um pouquinho aqui, você que é salvo, pensa um pouquinho no sofrimento que nós passamos hoje. Nas dificuldades que nós passamos hoje como cristãos. Eu vejo pelos próprios vídeos que eu faço, tem comentários maravilhosos, amados, que incentivam a gente, que dá força pra gente para continuar. E tem aqueles que tentam derrubar a gente. E a vida é assim, é altos e baixos aqui. Nós estamos de passagem por um lugar estranho, onde nós temos de estar assim, espécie de um gato vigilante, porque a gente não sabe o próximo passo, o que a gente vai encontrar. É claro que nós sabemos que o Senhor vai estar nos orientando o que fazer. Mas aqui, quando a gente passa, amados, por essa dificuldade, é hora da gente pensar um pouquinho. Mas e o futuro? O que eu vou ser no futuro? Será que no futuro, veja bem, hoje em dia, o poder secular escraviza, de certa forma escraviza a igreja de Deus, pisa em cima dela, impõe ordens, impõe tantas coisas, e nós temos que marchar quietinhos, né, sem se alterar, sem reclamar, porque essa é a ordem que nós temos como igreja aqui, de não ficar levantando calúnias e difamação contra poderes que foram instituídos pelo próprio Deus. Mas que um dia tudo isso vai terminar. E que um dia a gente vai sair dessa posição pisada aqui, humilhante muitas vezes, aos olhos de certas pessoas. E a gente vai para uma posição de destaque acima, abaixo só do próprio Deus, abaixo do Senhor Jesus, debaixo das ordens dele, mas acima do resto. Porque a rainha, ela tem autoridade, desde que com o consentimento do rei, ela reina também. Ela é uma auxiliar do rei na administração do reino. E essa é a posição da igreja. Mas, irmão Antônio, está escrito, tá? Então, será que está errado o que está escrito aqui? Outra coisa, amados, é muito comum a igreja ser comparada com ovelha, com servo, com não sei o quê. Se nós olhar bem de perto, isso aqui também é errado, amados. Esses conceitos que ensinam. Porque, na realidade, como servos, é o povo de Israel. A nação de Israel como servo do Senhor. Que privilégio, né, amados? Que privilégio para eles. Mas a igreja, a posição não é a posição de serva, não é uma posição de dama de companhia, de convidado, de prasboda, lá alguma coisa. É a posição de esposa, é a posição de rainha. Então, isso que nós temos que, amados, erguer a nossa cabeça, e na hora que as tempestades vêm, a gente segurar de alguma maneira. Suportar, porque o que a palavra diz que é para nós perseverar. Mas perseverando, nós reinamos com ele. Estaremos lá ao lado do Senhor.
E isso tranquiliza a gente, amados, e dá força para a gente resistir nas horas de dificuldade. Deixe que o povo olhe para nós como ignorantes, como pessoas sem estudo, porque não sei o quê. Deixa todas essas coisas para lá. Vamos olhar, amado, aquilo que está diante de nós. Como o apóstolo Paulo, ele ensinou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. É assim que nós temos que andar hoje, aqui nessa terra. Se esquecendo das agruras, das dificuldades, dos problemas, dos tropeços que ficam para trás, não olha mais, amado. O olhar para trás, ele não. Olhar para trás, que eu digo, a maneira de ficar lembrando das coisas passadas, não é conveniente, porque nós vemos na Bíblia que o olhar para trás só piorou o problema para as pessoas. Veja, a mulher de Eló, ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. O povo que foi tirado lá do Egito, eles estavam caminhando para a terra prometida, que Deus prometeu que ia dar uma terra que emanava leite e mel para eles. Mas o que aconteceu? Eles iam ter leite e mel, ou seja, a abundância do melhor lá na terra prometida. Não era ali no deserto, era lá. Mas o que eles fizeram? Quando eles saíram e começaram a ver aquele deserto ali, eles se apavoraram. Veja bem, quando eles saíram, o exército de Faraó começou a perseguir eles. Eles chegaram num determinado lugar que olhava à direita e à esquerda montanhas enormes, penhascos de pedra que não tinha condição. Olhava para frente o mar ameaçador ali, pronto para engolir eles. Olhava para trás o exército de Faraó vindo com sede de sangue. O que eles fizeram? Eles tinham presenciado o que Deus fez para tirar eles lá do Egito, o braço forte do Senhor para arrancar eles de lá. Agora eles evitavam dessa dificuldade, eles esqueceram do poder de Deus e começaram a reclamar com Moisés. Deus fez mostrou o seu poder mais uma vez, abrindo o mar e eles passando em terra seca. Bom, passaram lá, eles oravam a areia do deserto. Moisés, você tirou nós do Egito para vir morrer nesse deserto que não tem água. Né? Não tem comida aqui. Lá no Egito nós era escravos, mas pelo menos nós comia alhos e cebolas e carne. E, amados, Deus foi se irritando com isso, porque eles vendo tudo aquilo, eles perderam a confiança no Senhor, eles não estavam crendo. A incredulidade leva à perdição. E chegou até o ponto que eles murmuraram tanto que disseram para Moisés, você tirou nós para vir morrer nesse deserto. Então Deus falou, pronto, agora que chegou. Vão ficar tudo por aqui, por esse deserto mesmo. Não vão entrar na terra prometida, não vão desfrutar do leite e o mel que tem lá. Porque no coração deles eles querem voltar lá para o Egito. Você percebe? Então é preciso, amados, a gente perseverar. Perseverar, nós sabemos o Senhor que nós temos como noiva de Cristo, nós temos como um marido, batalhador, lutador e aquele vencedor. Então não há o que temer. Ele livra nós aqui, neste mundo, e lá na frente ele tem um lugar no trono pronto já para sua noiva. Beleza, amados? Eu fiquei maravilhado, amado, quando eu consegui entender isso aqui de uma maneira mais, assim, mais firme, né? Isso dá uma força pra gente. É tão agradável e só tenho a agradecer a Deus por o Senhor colocar no coração essas coisas, para o Espírito Santo vir mostrar para nós, né, a nossa esperança futura. E eu agradeço a Deus também pela oportunidade de poder dividir com vocês isso que eu aprendo. E a minha oração é que o Senhor abençoe e guarde a cada um de vocês, família de vocês. Ore por mim, pela minha família. E se for da graça do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor assim o permitir.